Hoje nós vamos falar sobre a passagem de Mateus 8:8. Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas se disser apenas uma palavra, o meu servo será curado. Naquele momento, o centurião estava falando da sua casa, do lugar onde ele morava. Mas essa passagem nos leva a uma reflexão profunda, porque a palavra de Deus também nos ensina que hoje nós somos o templo do Espírito Santo e nós somos a morada de Deus. E foi aí que eu comecei a pensar: você protege a sua casa? Eu acredito que sim. Fecha o portão, fecha a porta, escolhe quem entra. Você não permite que qualquer pessoa tenha acesso ao seu lar. Você cuida da limpeza, organiza o ambiente, joga fora o que não serve mais. E faz tudo isso porque deseja que a sua casa seja um lugar de paz. Mas e a casa onde Deus habita? Será que cuidamos dela com o mesmo zelo? Porque, sem perceber, muitas vezes permitimos entrar coisas que jamais aceitaríamos dentro da nossa própria casa. Nós não deixaríamos qualquer pessoa entrar para fazer bagunça, trazer discórdia, espalhar palavras que machucam ou destruir a paz do nosso lar. Mas muitas vezes permitimos que tudo isso entre dentro de nós. Às vezes por meio de conversa, às vezes por meio de um vídeo, às vezes por meio de uma notícia, ou por palavras que ouvimos repetidamente, até que começamos a acreditar nelas. E pouco a pouco, tudo isso vai encontrando espaço dentro do nosso coração. O problema é que aquilo que encontra espaço dentro de nós começa aos poucos a transformar a maneira como pensamos e como falamos, como vivemos. E é por isso que a Bíblia diz que somos morada do Espírito Santo. Deus não habita apenas em um lugar que visitamos de vez em quando. Ele escolheu habitar em nós todos os dias. Se Deus escolheu habitar em nós, então tudo aquilo que permitimos entrar precisa passar por uma pergunta importante. Isso honra aquele que habita em mim? Isso honra a Deus? Essa conversa honra? Esse conteúdo honra? Essa palavra honra? Esse pensamento honra? Porque ninguém prepara uma casa para receber uma visita importante e ao mesmo tempo deixa tudo desorganizado, cheio de sujeira. Nós limpamos, organizamos, cuidamos de cada detalhe e fazemos isso porque valorizamos quem vai entrar. Então, por que tantas vezes não temos o mesmo cuidado com a morada onde Deus escolheu habitar? Talvez a transformação comece exatamente aqui, não tentando mudar o mundo inteiro ao nosso redor, mas observando aquilo que estamos permitindo entrar dentro de nós. Porque tudo que permitimos entrar permanece por um tempo, e cedo ou tarde produz fruto. Você já imaginou? Cedo ou tarde produz fruto, tudo aquilo que entra dentro de nós. Se eu alimento reclamação, vou colher um coração descontente. Se eu alimento medo, vou viver insegura. Se eu alimento amargura, vou perder a paz. Mas se eu alimento a palavra de Deus, se eu alimento a presença de Deus, se eu alimento a verdade, se alimento, vou repetir, porque tudo o que permitimos entrar permanece por um tempo, e cedo ou tarde produz fruto. Então, se eu alimento reclamação, eu vou colher um coração descontente.
Se eu alimento o medo, eu vou colher insegurança. Se eu alimento a amargura, eu vou perder a paz. Mas se eu alimento da palavra de Deus, ou se eu alimento a presença de Deus, ou se eu alimento a verdade, a minha vida começa a se transformar de dentro para fora. Talvez seja por isso que a transformação não acontece de uma única vez. Ela acontece todos os dias. Todos os dias eu preciso decidir o que entra. Todos os dias eu preciso decidir o que permanece. E todos os dias eu preciso decidir o que precisa sair. Porque eu não sou apenas alguém que acredita em Deus. Eu sou a morada dele. E isso muda completamente a maneira como eu vivo. Então eu quero terminar deixando 3 perguntas para você. Como está a casa onde Deus escolheu morar? O que precisa permanecer? E o que precisa sair para que Cristo ocupe cada vez mais o centro da sua vida? Eu sou Neia Cardoso e esse é o Deus Todo Dia. Menos emoção, mais transformação. E se essa palavra falou ao seu coração, não deixe que ela fique apenas nesse momento. Escreva aqui nos comentários o que você decidiu tirar da sua casa hoje. Inscreva-se no canal. E por aqui, nós não buscamos uma emoção que dura apenas alguns momentos. Nós buscamos viver a palavra de Deus todos os dias, porque a verdadeira transformação acontece quando Deus encontra uma casa disposta a permanecer aberta para Ele e fechada para tudo aquilo que afasta da presença de Deus.